Deus te tira da fornalha. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Magali Santana. Aqui eu trago muita palavra do Senhor, então já se inscreva no canal, deixe o like, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua casa e para a sua família. A mensagem de hoje é: Deus te tira da fornalha. Em Daniel 3, a gente vê a história de Nabucodonosor, que ele era um rei e ele tinha feito uma estátua de ouro para que todos se prostrassem a ele. Então, em certo tempo, tocava lá as trombetas, as músicas, e toda a população tinha que se prostrar àquela imagem de ouro, aquela estátua de ouro. Mas naquele lugar existia 3 pessoas que adoravam a Deus vivo, nosso Deus, e não se prostraram de jeito nenhum. A lei do rei Nabucodonosor era a seguinte: se não prostrar-se, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Então, todos temiam, todos tinham medo de ir para essa fornalha. Então, todos faziam a vontade do rei Nabucodonosor. Então, tocava lá as trombetas, as músicas, e prostravam-se à imagem todos os dias. E chegou nos ouvidos de Nabucodonosor a história sobre esses 3 os 3 homens de Deus, né, que serviam a Deus, não se prostravam durante esse culto que ele fazia para a imagem dele. Então ele ficou muito enfurecido e mandou chamar, que era Mesaque, Sadraque e Abidnego. Essa história é bastante conhecida, mas o que faz parar para a gente pensar? No mundo de hoje, às vezes a gente tem um trabalho que a gente sabe que tem coisas erradas ali, que não é pra gente fazer porque sabe que desagrada ao Senhor, mas mesmo assim fazem, né? A gente faz por quê? Com medo de ser mandado embora, com medo, né, do chefe ficar reclamando. Então, às vezes, você tem algumas questões aí que não dá para negociar. A gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu queria deixar também essa experiência minha mesmo em questão do trabalho. Tinha um trabalho que eu trabalhava que eu precisava mentir, usar persuasão, ter uma lábia. E eu via que eu fazia aquele trabalho, mas eu não me sentia bem. Eu não me sentia alegre com aquilo. Era meu sonho trabalhar naquele local de trabalho, mas eu não me sentia alegre. Por quê? Porque eu fazia coisa que desagrada ao Senhor. E tudo que desagrada ao Senhor para uma pessoa que serve a Deus é muito ruim, é muito triste, sabe? O Espírito Santo incomoda. Então, eu decidi sair do trabalho por conta disso. E outras questões, né? Que era muito estressante. Mas o que eu quero trazer nessa história? Às vezes a gente faz coisas, se prostra a pessoas, as coisas erradas que não é para fazer. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego foi fiel a Deus. A gente também tem que ser fiel a Deus, né? A gente tantas vezes cai na laçada do diabo, na laçada dos homens, na laçada do mundo e deixa Deus de lado. A gente tem que ser fiel a Deus, assim como Mesaque, Sadraque e Abidnego. E mesmo com tudo aquilo sendo jogado na fornalha, ele não deixou de servir a Deus. Eles falam para o rei, né? O rei pergunta: por que você não se prostra à frente da minha imagem, à frente da minha estátua? E eles responderam: pois eu servimos a um Deus vivo e o nosso Deus, somente nosso Deus, adoraremos. Se for para ele nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Se não, não tem problema. Continuaremos adorando a Deus, né? Então, eles teve coragem, pois não tiveram medo de entrar na fornalha ardente, e também foi fiel e temente a Deus. Então, que possamos pegar essa história nos dias de hoje e não ser corrompido pelo trabalho, pelos lugares, né? Às vezes é uma situação. A gente não pode ser corrompido pelo mundo, corrompido pelas pessoas para não desagradar a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer tanto uma benção, quer tanto uma coisa, a gente não se sente completo em algum lugar, não se sente completo,
Por quê? Porque ainda não está servindo a Deus 100%. E a gente tem que servir a Deus 100%. Olha só, a fé e a coragem desses 3 homens de Deus. E na história continua dizendo que ao ouvir isso, Nabucodonosor, ele ficou enfurecido e falou, então já que você não quer adorar a minha imagem, então vai para o fogo ardente. E ainda mais, esquente, mandar os seus escravos, seus empregados lá, esquentarem 7 vezes mais do que o costume. Ou seja, tava aquele queimarel terrível. E conta na Bíblia que quando os homens foram lançar na fornalha de fogo Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens que estavam lançando morreram queimados de tão quente que estava, né? Então, aí eles ficaram andando pelo fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Nabucodonosor deu uma olhada assim de longe e falou: o que é aquilo? Você colocou 3 pessoas ou foram 4? Porque eu tô vendo uma 4ª pessoa lá, andando e semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus. Então, quem foi? Jesus. Jesus estava com eles no fogo ardente e andando pelo aquele fogo, e nenhum mal queimou eles, nenhum mal, eles não foram, nem a pele foi queimada, nem um fio de cabelo foi queimado. Olha só que tremendo, olha só que tremendo. Eles entraram na fornalha, mas eles não foram queimados. Eles não tiveram nenhum fio de cabelo queimado. Glória a Deus. E Nabucodonosor, vendo aquilo que era uma coisa extraordinária, que se os seus servos estavam lá, colocou eles lá na fornalha e foram mortos, como que eles sobreviveram a tanto calor, a tanto fogo? O que digamos nessa história, hein? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E eu convido você a ler Daniel 3. Leia bem detalhadinho, devagar, para que você possa entender. Porque cada vez que uma pessoa lê, cada um tem uma percepção, um entendimento. Então você lendo a escritura, você também vai entender da sua forma, do jeito que Deus quer que você entenda. E depois disso, Nabucodonosor pediu para saírem lá da fornalha e reconheceu: realmente o seu Deus te livrou da fornalha. E ele fez uma lei para que ninguém blasfemasse ou falasse mal de Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Olha só que tremendo, né? E depois disso ainda fez prosperar eles naquela terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então podemos tirar algumas lições dessa história. Ser fiel a Deus, independente da situação, independente que você seja lançado na fornalha de fogo ardente, você deve ser fiel a Deus. Independente de qualquer situação, independente da situação, pode ser a situação mais pior que seja, tem que ser temente, fiel a Deus e ter coragem. Coragem, você serve um Deus vivo, então se eu sirvo um Deus vivo, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. E ainda que nada disso aconteça, e ainda não veja as coisas acontecendo, eu sei que Deus é comigo. E não tem problema, não tem problema. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. E amém, eu vou continuar firme. Então, essa história mostra: permaneça firme, independente, mesmo que esteja tudo difícil neste momento. Continue firme, buscando, não desvie do caminho do Senhor e faça o que agrada a Deus, porque você vai ver que você entrar numa fornalha, Deus vai entrar com você e vai te tirar de lá. E nenhum fio de cabelo seu vai ser queimado em nome de Jesus. O inimigo pode até tentar, o inimigo pode tentar lançar lutas, batalhas, enfermidades, mas você firme com Deus, você vai ver a grande vitória na sua vida. Confie em nome de Jesus e receba essa mensagem, receba essa palavra, que você possa meditar. E eu deixei aqui anotado uma coisa, né, que eu quis trazer para vocês também, né? Então basta permanecer fiel no caminho do Senhor, ser fiel e não ser atraído pelas coisas desse mundo. A gente tem a tendência
de ser atraído pelas coisas desse mundo, distraído e não pensa nas coisas espirituais. Então, Jesus está às portas. Então, não é tempo de brincadeira, não é tempo de perder tempo. É tempo de se santificar e buscar a Deus. Aqueles que têm ouvido, ouça. Se prepare e esteja pronto para a volta de Jesus. Não deixe para depois o que você pode começar a fazer hoje. Então, se você ainda precisa se purificar, se você precisa buscar sua salvação, se você não tem certeza da sua salvação, comece a transformar, peça ajuda de Jesus, peça ajuda, né? Comece a ler a Bíblia, buscar a palavra do Senhor, orar, que Jesus vai ali tocando e vai te ajudando a renovar em nome de Jesus. Então você coloque Deus em primeiro lugar, seja fiel, que Deus cuida, Deus guarda e Deus livra de toda a fornalha em nome de Jesus. Amém? Não temas, Deus é contigo, seja fiel, independente do resultado e continue firme. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já meditou nessa escritura e tem mais alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários, porque é bom que cada um vai ler no comentário e vai ajudando os irmãos. Amém, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!